Bom dia, muito bom dia a todas e a todos. Estamos de volta aqui com as nossas lives aqui semanais. Eu sou a Mari Garcia, parceira aqui da Atlântidas, e junto com a Rosângela Arias estou trazendo aqui conversas sobre relacionamentos no nosso especial Virando as Chaves. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, super legal da gente ampliar e olhar um pouco para ele, que é o TDAH e os relacionamentos. Então já vou chamar a Rô aqui para a gente começar o bate-papo de hoje. A Rô deve estar entrando. Dia. Bom dia, Rô. Tudo bem? Bem, Tudo. tá me escutando bem? Eu tô te escutando bem, tô me ajeitando aqui, porque quando entra muda tudo. É, Tudo bem, Rô? Tava contando aqui que a gente está de volta com as nossas lives. Estamos 2 semanas aí de imprevistos técnicos e pessoais também, mas que isso. hoje a gente está trazendo aqui um tema super importante de volta aqui no Virando as Chaves, que é um pouco falar sobre esse diagnóstico, né, de TDAH que tem se falado muito ultimamente, em crianças principalmente, mas em adultos também. E como isso impacta nas nossas relações, enfim, quais são os aspectos para a gente ampliar, conhecer, né? Que eu acho que tem muita desinformação também, então estou achando super importante a gente trazer esse tema hoje. E aí queria já te passar o fio aqui para você ir puxando esse assunto, talvez um pouco contando, né? O que que é o TDAH, o que que é esse diagnóstico que é recente, né? Na boca de todo mundo. Então, você contar um pouquinho pra gente. Eu acho que hoje, né, acho importante a gente trazer, está sendo muito falado e ao mesmo tempo que é muito falado é importante, porque as informações chegam, né, e aí a gente consegue se perceber, de tão falado, às vezes ele cai no descaso, né? Porque assim, agora se você percebe alguma coisa e comenta com alguém, agora todo mundo tem TDAH. Virou a moda da vez, né? Eu acho que a gente tem que entender que não é uma questão de ser a moda da vez, mas a moda que está chegando as informações, né? Que antes a gente não tinha tantas informações. E a importância do diagnóstico, mas como eu me perceber, de eu saber, olha, eu tenho esses traços, esses comportamentos, me identifico, tiro um pouco de peso e culpa de mim, né, de algumas atitudes, de alguns comportamentos, alguns sentimentos, mas não simplesmente usá-lo, como muitas vezes também acontece, eu faço isso porque eu tenho TDAH, né? E aí eu vou acabar ficando num conforto desconfortável, porque sempre é, mas também estagnada. Porque a partir Uhum. do momento que eu assumi aquele rótulo para mim, eu tenho isso, então eu sou assim, não preciso mais me preocupar, não preciso mudar, não preciso me empenhar, eu acabo ficando estagnada, né? Então a importância da informação e do diagnóstico hoje é sobre eu olhar, me reconhecer e falar, tá bom, agora eu sei, agora eu entendo, tiro o peso dessa culpa e posso olhar como eu posso viver melhor e não ficar parada, né? E o outro ponto de trazer hoje nas relações é porque sempre eu vou buscar, né? Eu tenho visto muito isso, buscar se identificar que eu sou. Então, olha, eu acho que eu sou, porque eu vi isso na internet, eu vi isso no Instagram, eu vi. Então eu sou. Mas eu não percebo como isso afeta as minhas relações. Né? Porque esse ser assim, ter os traços, na verdade, eu não gosto desse muito de ser assim, ser TDAH, não é sobre isso, né? Mas eu tenho atitudes e comportamentos que vão impactar na minha relação. E por que eu estou trazendo isso? Né? Porque eu sou, ou eu estou, tem uma controvérsia agora sobre isso, que você fala, não, eu sou, mas assim, me descobri há alguns anos. Por quê? Porque estudo e tudo mais, e porque as informações vão chegando e você vai percebendo outras coisas.
Porque sempre se trazia muito que o TDAH é distraído. Uhum. Não, se eu não sou distraído, eu não tenho. E se eu sou distraído, eu tenho. Não é sobre isso, né? É o que causa essa distração. E o que essa distração vai, não só ela, mas N outros fatores influenciar na minha vida e automaticamente nas minhas relações. E quando eu entendo isso, é como é que eu comunico isso ao meu redor. Então, a importância de você se perceber, olhar para si, reconhecer, né, se você tem algum desses traços, desses comportamentos, desses sentimentos, é você poder também comunicar ao outro e perceber o que isso afeta na minha relação. E, né, os parceiros, né, os familiares, também sabendo disso, conseguem entender muitas vezes que de alguns dos comportamentos que a gente vai trazer aqui hoje, não é porque é pessoal, não é porque a pessoa está brava, ou é com você, ou a pessoa é preguiçosa. Não, aí eu consigo entender o funcionamento dela. E aí entra o melhor dos mundos, que é o respeito. Né? Eu consigo respeitar quem está comigo na forma como ele é, porque ele só é diferente, ele não tem nada de errado, né? Ter Uhum. TDAH não é errado, só é diferente. E acho que isso é que é importante desmistificar, Sim. né? Nos transtornos e tudo mais, principalmente no TDAH, eu só funciono diferente. Não tenho nada de errado, não tenho nada que consertar. Eu funciono diferente. Eu Então, acho, quando eu reconheço, o outro reconhece, é importante o respeito. eu acho esse ponto super importante, Rô, porque tem essa história do rótulo, né? Então, rotulamos, né, a pessoa que tem alguns traços, e eu acho que é importante também a gente dizer que esses traços, eles têm graus diferentes, assim como muitos outros sintomas, né? Uhum. E personalidades, mas eu acho importante a gente dizer que além desses traços, tem um funcionamento diferente. E isso Sim. vale para qualquer pessoa, porque todas as pessoas têm um funcionamento diferente. Exato. Então, para muito além desse rótulo, né, da eu tenho TDAH ou eu penso fulano tem TDAH, é a gente abrir esse espaço para entender como as pessoas funcionam, né? E que as pessoas têm tempos diferentes, têm ritmos diferentes, têm modos diferentes de viver dentro de uma sociedade que é encaixotada, né? E que desafios que isso traz para a gente com essa questão do diagnóstico de TDAH, né? Sim. Uma das coisas, mas enfim, só contando um pouquinho antes, né? Como eu tenho, né? Meu marido não tinha, eu tenho, meus filhos têm. Graus e comportamentos diferentes, porque mesmo dentro do TDAH nós temos situações diferentes. Então tem um que vai estar muito mais propenso às distrações, vamos dizer assim, né? Que são os pensamentos muito rápidos, muito acelerados, e que vai de um para outro, e não finaliza, não finalizo nenhum, né? Isso eu vou para muita angústia e muito hiperfoco, por exemplo, que a gente vai falar sobre isso. Como um outro, que até não é tanto, consegue ter mais atenção, consegue, né, se perceber mais, mas ele tem uma explosão de raiva interna, que vai vir até para o externo. Mas é uma raiva que vai ficar ali cozinhando. Ela não desfaz tão rápido. Precisa de muito tempo para digerir. Então, isso são dois exemplos só para trazer o que, né, como você disse, são diferentes também os graus, né? Ah, precisa de medicamento? Não precisa? Necessidade de cada um. Uhum. Tem situações, sim, que vão ajudar até que você crie, e pode ser ao longo de um bom tempo, tá? Não é rápido, mas até que você crie a melhor forma para você viver, que a gente também vai trazer aqui, né? Algumas dicas, algumas situações que eu uso na minha vida para viver melhor. Então, assim, é uma questão de desenvolver, de olhar como que eu posso lidar para isso. E aí também me liberar, né, dos medicamentos. Mas muitas vezes no início, né, de um diagnóstico, sim, ele é o quê? Ele é uma ajuda para passar por aquele processo. Eu não tomo nenhum medicamento, né? Mas porque eu também aprendi a lidar com tudo isso. Né? Eu não sabia o que eu tinha, depois eu entendi os meus comportamentos, e aí como é que eu vou lidando com isso? A gente vai estudando, vai aprendendo mais. Não quer dizer que hoje eu não tenho meus pensamentos acelerados, que eu não esqueça das coisas, que eu começo uma coisa, paro, vou fazer outra. Né? E um exemplo de um TDAH que às vezes irrita as pessoas, o próprio, né?
acaba ficando inconformado. Eu vou contar essa história minha. Um dia eu estava atendendo aqui, né? E era um sábado, eu estava atendendo e terminei e falei, agora eu vou tirar 2 horinhas para estudar, né? Um assunto, um tema que eu queria. Aí eu olhei para os meus gatos, eu falei, vou só cuidar deles um minutinho, vou lá, arrumar a caixinha dos gatos, e aí eu vou pegar um café e sentar para estudar. Eu voltei 2 horas depois. Eu fui arrumar a caixinha dos gatos. Aí eu olhei o espaço e falei, não, agora eu vou dar um jeito aqui. Não, mas peraí, deixa eu ver essa cozinha. Eu vou dar um jeito na... Peraí, deixa eu já adiantar essa parte. Já tô aqui? Eu já tô aqui, eu já vou adiantar. Nisso minha filha apareceu, começou a falar, mãe, vamos tomar café juntas, começamos a conversar e a comer. Aí eu já olhei para a sala, também fiz mais alguma coisa. Conclusão, eu voltei 2 horas depois para estudar. E aí a hora que eu sentei, eu falei, eu não acredito que eu fiz de novo isso. Tudo bem que eu estava com tempo aquele dia, era um sábado, era tranquilo. Mas, então eu me permito também algumas vezes, mas isso no dia a dia vai ser um grande transtorno. Porque se você tem um compromisso de trabalho, por exemplo, um projeto para entregar, ou um compromisso familiar, e você começa a fazer isso, você não consegue mais cumprir realmente, né? Com os prazos, com as suas necessidades. Então é muito desafiador. E você simplesmente vai embora. O pensamento vai de uma coisa para outra e você não percebe. Agora, quem está ao seu redor, os familiares, enfim, ou mesmo no ambiente de trabalho, vai te achar desorganizada, enfim, aí vem os rótulos realmente, né, que aí vão colocando. Você não termina nada, só procrastina as coisas, você fica se sabotando, porque se tem uma coisa que é a palavra da vez, é assim, você se sabota. Você não faz isso, você não consegue, porque você fica se sabotando. Como se isso fosse, nossa, agora eu descobri a verdade do universo e está resolvida a minha vida, né, porque eu faço isso que eu quero. Gente, muito cuidado com essa palavra que quando você fala para o outro, você se sabota e você mesmo se dizer, estou sempre me auto-sabotando. Vamos olhar para o que você vai fazer. Né? Mas, enfim, voltando, você viu, o TDAH vai embora, já pula de um Mas, assunto pô, para deixa o eu só outro. puxar antes que a gente passe. É super importante a gente saber, né, quando a gente tem, e Uhum. também saber que quem está com a gente também tem alguns traços, né? Porque senão isso pode gerar muita violência nas relações, Sim, né? As pessoas exatamente. podem se violentar muito, em vez de acolher, de entender, de se informar, de ter esse conhecimento, chega num momento onde tudo vira impaciência e agressão, né? E cobrança, muita cobrança, autocobrança quando é você e uma cobrança de quem está com você e que tem esses aspectos. Então, saber como lidar e esse funcionamento é assim fundamental para Sim. garantir essa qualidade das relações, você com você mesma e você também com outras pessoas, né? Quer ver um exemplo que é muito difícil nas relações? Ah, você chegar para uma pessoa com TDAH, ela está fazendo alguma coisa, o que quer que seja, tá? Trabalhando, está estudando, enfim. E você chega e de uma vez pede alguma coisa para ela, olha, preciso de tal coisa, você pode, e interrompe aquele momento. Por que é muito difícil? Porque a gente está focado em algo. Quando você pergunta alguma coisa, eu vou me desviar aqui, você precisa de algo, eu preciso desacelerar aqui, porque senão meu pensamento vai embora e é muito rápido. Prestar atenção, e eu já estou processando. Enquanto você começou a falar, eu já estou processando tudo. Não só processando, como já imaginando de que se eu fizer o que você está pedindo, como que eu vou fazer, que horas que eu vou fazer, o que, que vai acontecer depois que eu fizer. Entende? É muito rápido esse processo. E aí, aonde é o desafio? Porque quando a pessoa chega e pergunta para você, você para, você dá uma travada. Só que você está travada aqui olhando, só que o pensamento está muito acelerado. E às vezes as pessoas sentem como que você não gostou do que ela está pedindo. Você não gostou do que ela está falando. Você ficou bravo. Então você nunca está disponível. Né? Você não aceita nada. E eu passei por isso. O que eu estou trazendo aqui, muitos exemplos que eu vou trazer, alguns, lógico, eu vejo né, de outros e de pessoas que chegam na terapia, mas são meus também, muitos são meus. E esse era meu. Né? Minha filha mesmo me dizia,
isso. Até o dia que ela expressou isso, falou, mãe, mas você fica brava? E eu pensando assim, olhando pra cara dela, falei, não, né? E aí a gente se conversou e eu expliquei, falei, aí que eu entendi, né, o que eu fazia. Porque eu dava aquela congelada, tava pensando em absolutamente tudo já, inclusive para mim, na minha cabeça já estava feito, o que ela estava pedindo já estava feito, né? E ela parada ali me olhando e se sentindo mal por ter me pedido algo, porque agora eu estava brava, chateada ou o que quer que fosse. Quando a gente identificou isso, e aí eu expliquei para ela que não, meu pensamento só estava indo embora, eu já estava pensando em absolutamente tudo, e eu preciso desses segundos, só me dá esses segundos, que aí eu vou processar e tá tudo bem, nossa relação mudou, não tem? Essa é a importância do comunicar. E lógico que hoje, né, ela também tem, ela reconhece, ela sabe disso também. Agora, então, esse é um fator, que a gente precisa de um tempo para processar. E quando eu comunico para o outro nas minhas relações, o outro já sabe, porque ele fala, já aguarda, e aí vai conseguir se conversar. Uma diferença é quando eu estou no hiperfoco, porque o TDAH ele tem o hiperfoco, e o que é isso? Como eu penso muito, e por isso, né, esse reconhecimento da distração, porque eu vou embora em vários pensamentos, existe um momento que a gente entra em hiperfoco, e eu só vejo aquilo. E a minha cabeça só funciona para aquilo. Tá? Então, uma dica, inclusive, é usar esse hiperfoco na nossa vida adulta para fazer os nossos projetos, para o nosso trabalho, por exemplo, ou algo até para casa. Enfim, é aproveitar aquele momento para você criar o que você tem que criar, porque nesse momento você está extremamente criativo. Né? Agora, se houve esse meu hiperfoco, que pode ser nesse lado positivo, e depois eu vou contar o outro lado, e você me interrompe, pode virar raiva. Aí realmente vem. Porque eu estou fazendo isso, e não é porque você está falando, porque você quer algo, não, é porque você está me tirando daquele momento. E aquele momento do hiperfoco, ele é extremamente importante. A gente não consegue ver outra coisa. A minha energia só vai para aquilo. E se você me tirar daquilo, eu entro em raiva. Né? Então, o outro ponto é estar reconhecendo a pessoa nesse momento, o respeito para não interromper. Ah, mas aí eu não posso falar nada? Não é sobre isso, é de novo sobre o respeito nas relações, sobre o espaço do outro, sobre o tempo do outro, entende? Então, a gente também aqui em casa já criou esse movimento. Eu reconheço quando ela está no hiperfoco. E aí eu já sei, eu mal. Então, você precisa de alguma coisa? Lógico. A Cláudia está falando aqui, Cláudia querida, que delícia te ver aqui. Quem tenha TDAH e não tenha hiperfoco é difícil, porque como os nossos pensamentos vão muito embora, né, eu tenho um momento que eu me centro. Então, essa é uma característica do TDAH. Mas também vamos trazer aqui a diferença, que acho que faltou explicar isso no início, TDA e TDAH. Né? Então, eu não tenho TDAH, me corrigindo aqui, é o TDA. É que hoje todo mundo colocou numa panela só. Né? Que é o déficit de Conta a atenção. diferença um pouquinho, Rô, para a gente saber. Porque o TDA é o transtorno de déficit de atenção. Ou seja, justamente todos esses meus pensamentos e tudo mais, eu vou embora, então eu me distraio, eu consigo me retirar do ambiente, né? Pode estar acontecendo tudo aqui, fui embora. Que muito acontece com as crianças e adolescentes quando se percebe isso na vida escolar, né? Ah, não está prestando atenção na aula. Não, porque o pensamento só foi embora. Uhum. Né? O déficit de atenção. Eu tenho uma baixa atenção no que está acontecendo aqui ao meu redor, à minha frente. Por quê? Porque minha atenção já foi voltada para outra coisa, eu já fui para os meus pensamentos. O H é da hiperatividade. Então, eu tenho a baixa atenção, mas com hiperatividade. Então, eu não paro, não paro. Você vê com as crianças, né, que são extremamente rápidas, estão fazendo alguma coisa, estão subindo, estão falando, estão fazendo tudo. Né? Não tenho, gente, eu tenho preguiça, tá? Então eu tenho déficit de atenção com preguiça, não tenho hiperatividade. Agora, voltando ao hiperfoco, não, já todos têm o momento do hiperfoco, né? Todos são E diferentes, isso mas pode ser visto como uma potência, né, Rô? O sim, hiperfoco esse lado é o sim. momento, como você falou, né? Eu sempre fico tentando olhar assim a beleza das coisas também, né? Esse hiperfoco pode ser uma potência criativa, de produção, de criação, que é maravilhoso. Então, se eu sei que a pessoa está naquele momento, usando a energia para
aquilo e puder respeitar isso e não ver como um problema, né? Então a gente tirar desmistificar um pouco de que esses traços são problemas, não são potências também. Tem desafios? Tem, mas se você se comunica, sabe como lidar, nossa, fica tudo mais leve, né? Com mais leveza. Você pode até rir das suas situações depois, como você chega aqui hoje, você dá risada, né? Como trazer um pouco de leveza para essas relações, que tem tempos diferentes e formas de funcionamento diferentes, né? Então, acho que esse talvez seja o pulo do gato, da gente ir aprendendo a lidar com os desafios, mas com uma certa leveza, compreensão, acolhimento e também enxergando as potências, né? Que eu acho que pouca gente consegue fazer isso. E sobre tudo que a gente vê, principalmente em encontros, descobre nas terapias, né? É como que eu trago isso ao meu favor. Então, sim, eu consigo trazer como potência, né? E o hiperfoco, por exemplo, é um deles, onde eu realmente aproveito para escrever as minhas coisas, para os meus projetos, para algo que eu tenho que tirar da frente. Nossa, agora preciso olhar toda a parte administrativa, aqui financeira. Para, senta e faz até o final, porque você está com o hiperfoco. Então você consegue fazer, e você só para, aquilo só alivia a hora que, sabe? Aquilo solta e você termina. Agora esse é o lado positivo. Tem o outro lado do hiperfoco, que é onde eu realmente vou me distraindo com um ponto que não vai me trazer nada. Então, muitas vezes isso é você ficar no celular, você ficar no Instagram, ficar no TikTok, ficar em joguinho ou assistindo alguma coisa. Aí é um hiperfoco que não é produtivo. E é esse que eu tenho que tomar cuidado. Quando eu me percebo nisso. E aí o que eu faço para sair dessa situação? O que eu faço para isso? Se eu sei disso, é como um vício. Eu vou tratar como um vício. Então, o que eu tenho que fazer? Tiro o celular. Se é, né, por exemplo, estou focado no celular, eu tiro. Vai ser difícil? Vai, como qualquer vício. Tira o celular de perto e vai buscar fazer outra coisa. E o que eu vejo muitas vezes, e aí a hora que entra da desculpa e eu fico estagnada, mas eu não consigo, porque eu tenho TDAH, é muito difícil. E aí eu estou dizendo, é desafiador, não é pelo TDAH somente, é porque é um vício, isso virou um vício. Seu corpo está produzindo hormônios, você está, é um vício químico real no seu corpo. Então, como que você vai plantar? Precisa ter o seu empenho, precisa pôr a sua energia nisso, mesmo que tenha momentos que a gente... Porque quando eu saio desse hiperfoco, muitas vezes, depois dos dias eu vou para o extremo de falta de energia. Total falta de energia. Eu não tenho vontade de fazer nada. E aí pode ser confundido com depressão, com preguiça, de novo, problema nas relações. Tá vendo? Tá com preguiça de fazer as coisas. Não é? É porque aquilo foi tanto e demandou tanta energia que no outro momento eu não tenho mais essa energia. E aí eu preciso de dias para me refazer. E quando eu me acolho e me respeito, o que eu vou fazer ao longo desses dias? Eu vou aos poucos, aquilo que eu tenho condição de realizar. Eu não sou uma máquina, ninguém é uma máquina. E aí eu me permito isso ao longo dos dias, e minha potência vai subir de novo, e aí eu vou seguir, e tá tudo bem. E uma outra permissão importante que a gente precisa é reconhecer que às vezes eu tenho que tirar um dia para ficar nesse hiperfoco, nesse momento de falta de energia, qualquer que seja os dois lados, e eu preciso ir com ele até o final. Mesmo que seja eu estar vendo vídeo no Instagram, ou, sei lá, qualquer outra coisa. Ou só descansando. Ou nos livros, muita gente que, né, entra no hiperfoco de ler, sai dali. Então eu também tenho que me respeitar. Eu equilibro esse meu vício, eu cuido disso, uso a melhor parte a meu favor e reconheço no momento que eu não estou na minha melhor versão, me respeito e me recolho. Não dá para fazer isso no dia a dia, quando estou trabalhando, estou aquilo. Não, mas encontre. Então, no final de semana, se tire das obrigações, com amigo, com familiar, com o que quer que seja. Aí a comunicação de novo para as famílias, para o meu parceiro, para a minha parceira. Por quê? Eu tenho que dizer, hoje eu não consigo. Hoje eu preciso ficar parada aqui, eu quero só ficar aqui. E aí o quanto vai vir de respeito desse parceiro, parceira, de entender
que ela precisa, ele precisa daquele momento só para ele. Mas isso é vida, né? Porque ser parceiro, estar dentro de uma relação, não quer dizer fazer tudo junto, não quer dizer que os dois são um só. Essa frase. Não, não são. São seres separados. Né? Uhum, sim. E uma dimensão Só. muito humanizada das relações, né, Rô? De compreender, aceitar, respeitar, porque senão a gente vai para um extremo de cobrança e de culpa, né? Que é o que eu vejo muito, e até com as crianças hoje, né? Tá muito comum o diagnóstico de TDAH nas crianças e os pais sempre cobrando, 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 não conseguem compreender que tem um ritmo diferente, que vai funcionar com esses altos e baixos, né? Que você está falando, nos extremos, e como, assim, é desafiador? É, mas é possível Uhum. conviver e levar a vida de uma forma mais tranquila quando você consegue compreender o ritmo diferente, né? Só aproveitando aqui também, dar um oi pro Pedro Sá, que tá aqui. Volta e meia, ele tá aqui com as lives com a gente. Eu sempre vejo e acabo falando, falando e perco aqui de dar um oi. Agradecer ao Pedro por estar aqui também, uma pessoa muito querida, de estar aqui com a gente. E aí, voltando, então, Mari, tem esse outro lado também da raiva que eu falei, né? Como é que é isso? Ah, assim, ele também é muito rotulado de ser bravo, ter raiva, né? Mas o que que acontece? Então tem esse momento em que você está fazendo alguma coisa e você está muito centrado naquilo, vem a raiva de ser retirado. Mas como também mínimas coisas, mas que ali naquele importante, naquele momento ela é enorme, você vai para uma, que eu chamo de explosão de raiva, mas ela é interna. Porque você não vai sair gritando, não vai discutir, lógico, ok, desequilíbrio vai fazer, mas não é sobre isso, né? Aqui a gente está falando das características desse funcionamento e você vai ficar com muita raiva. E aí você entra num processo de pensamentos de que o outro fez, mas eu não falei nada, mas também não é para tanto, mas agora me deixaram sozinho. Cara, vai embora. Essa situação, né? Essa forma dos pensamentos Uhum. serem muito rápidos e um engatar atrás do outro é muito angustiante. E faz com que você fique dentro de um looping. Então, se você entrou num looping de raiva, né? Se o inicial, o pontapé inicial foi da raiva, você vai ficar na raiva. E você precisa de muito tempo mesmo. E como São horas, você Pô, vai fico ver. curiosa aqui. Como ajudar? Primeiro, como a pessoa que tá consegue observar para sair? Eu acho que isso é o mais desafiador. E como quem tá junto pode apoiar esse momento quando ele acontece? Se, né, aqui, se alguém perceber, identificar tudo isso muito intenso, primeiro é sempre, né, importante você se avaliar, você ir fazer um diagnóstico, né, e buscar um diagnóstico. Mas talvez nesse momento inicial seja uma medicação, sim, né? Seja um apoio ali para baixar um pouquinho os pensamentos, todos os ruídos e barulhos, aí isso desacelera, eu consigo raciocinar melhor e com isso eu vou lidando melhor também com as minhas emoções. Aí, tirando essa parte, como que a gente faz para regular, né? E vindo agora para aquilo que muito também se tem falado, e que digo assim, não é modinha, gente, isso chegou para ficar porque tem resultado e é importante, que são as meditações guiadas, ou você com você mesmo. Você com você mesmo é muito difícil, né? Depois de muita prática você consegue. Mas são as meditações. São você parar, ter um tempo para você diário, e é diário, tá? Falo por mim de novo, se eu passo alguns dias sem dar o meu tempo para o meu exercício yoga que eu gosto, porque né, ele já regula, já traz, é uma outra filosofia, e as meditações, esse centramento, passo alguns dias, começa, fica muito mais difícil regular. E quando eu volto ali diário, baixa, eu fico bem, né, me regulo novamente. Então, principalmente para raiva, é exercício, tá? É academia, dança, aquilo que te fizer bem, aquilo que você gostar e se identificar. Mas é importante e muito difícil iniciar, como já é para todo mundo que fala, né? A academia, segunda-feira eu começo, no TDAH mais ainda, né? Mas
precisa ter esse comprometimento com você mesmo. Porque a partir do momento que você percebe que você fica melhor, depois que você faz, vem aquele gostinho, é o que eu sempre falo, eu começar, e vem o gostinho de quando, né, você, nossa, aí você lembra, fala, nossa, mas eu fiquei tão bem, eu tava bem, tá bom, eu vou me forçar agora, eu vou fazer, porque eu sei que assim que eu terminar, eu vou estar melhor. Então, essa regulação da raiva, baixar os pensamentos, desacelerar, para que eu volte a mim mesma e consiga raciocinar melhor e aí colocar as coisas com começo, meio e fim, é a meditação, é o centramento e é o exercício. A meditação é maravilhosa, né, Rô? É uma reconexão com a gente mesma. É o único momento que no meu dia, é o único momento que eu consigo parar e me reconectar comigo e silenciar, Isso. fechar um pouco essas habitações mentais. Então, na hora que você silencia um pouco, você consegue se reconectar com você e você volta, né? Você fala, uou, deixa eu entender. Inclusive, você limpa um pouco o que que é prioridade, o que que não é, né? O que que eu posso fazer? Essa coisa da falta de foco, muitas vezes ajuda, né? Que aí você limpa e fala, tá bom, o que que é prioridade agora que eu preciso cuidar? Vai. Meditação é um santo remédio. Tem algumas, né? Que você tem vários, lógico, para vários temas, várias situações, mas aquela que você vai realmente, né, relaxando cada parte do corpo, e você faz em 10 minutos, eu não estou falando para ficar uma hora, Isso. né? Mas são 10 minutinhos. Que quando você terminar, você já vai perceber que teu batimento cardíaco é outro, que tua velocidade dos pensamentos é outra, que você tem até uma clareza muito grande, e aí você vai para o foco, você consegue focar e não ir embora nos pensamentos. Tá? Então, aqui a gente está trazendo algumas características, mas trazendo assim, você pode fazer isso. E o outro lado muito importante é comunicar. Quando você se reconhece, você comunica ao seu redor, né? E aí você entra numa mecânica muito melhor, muito mais funcional. Né? Porque quando você está com os pensamentos dessa forma, angustiado ou vai para a raiva, você vai entrando no modo disfuncional, você não consegue realizar as coisas realmente na sua vida. Né? E aí vem a frustração, depressão, aí vai acarretar outras. Então, E assim, esse comunicar, ele envolve muita coisa, né, Rô? Acho que a primeira delas também é reconhecer os nossos limites, né? Que é também um desafio, acho que não só para quem tem TDAH, mas para todas as pessoas, é quais são os limites, como eu comunico isso para o outro, como é que eu peço um tempo, como é que eu digo que eu preciso de um tempo maior para processar, para fazer, para entregar e poder expressar isso, né? Que também é um desafio muito grande. A gente fica engolindo, 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 achando que aquilo vai se resolver e não vai se resolver, só vai crescendo embaixo do tapete, né? Então acho que essa parte toda hora você está reforçando isso aqui, né? O comunicar é aprender a se expressar e aprender a escutar também, né? Então é um grande desafio mesmo. veja, não é comunicar, eu tenho TDAH. Não é sobre Não, isso. Porque senão isso daí é o rótulo da desculpa. Mas é comunicar, assim, olha, eu estou nesse momento, né? Eu estou sentindo a raiva, vou me dar um minutinho aqui que eu preciso raciocinar, eu preciso organizar os pensamentos na minha mente. Isso é comunicar como a gente está se sentindo e funciona. Não o rótulo. Não é isso. sobre E as necessidades, né? O que eu estou precisando verdade. agora que eu posso de ajuda aqui para você, porque essa é a minha forma de funcionar, né? Aí eu queria trazer mais dois pontos, Mari, que eu acho que também é difícil identificar nos relacionamentos e aí causam um estresse. A dificuldade, então, né, como os pensamentos vão, e eu vou de uma coisa para a outra, também tem uma dificuldade de começar algo que eu não entenda que eu vá conseguir terminar. E aí, o que? Não começo nada. Então, eu tenho um cliente, né, que a esposa dele tem, e aí ele falou assim, poxa, mas aí só eu faço as coisas, né? Na casa, por exemplo, tá tudo em ordem, daqui a pouco tá uma bagunça. E aí, assim, ela não faz e tudo mais, e a gente vai entendendo, lógico, todo o processo também, o diagnóstico, como veio. Então, para o parceiro é difícil, porque ele acha o quê? Que a pessoa não faz nada e só ele vai estar fazendo. Uhum. Não é sobre isso. É, por exemplo, eu estou vendo uma louça ali para lavar.
Se eu achar que eu não tenho tempo para fazer tudo, para terminar, começar e terminar, eu não faço. Então, qualquer atividade que eu acho que eu não vou terminar, então eu vou arrumar a casa. Ou o meu quarto, roupas, enfim, qualquer coisa. Tem muito meme na internet sobre isso, né? Que tem que pegar, tirar tudo, que fala, agora eu vou limpar, porque ele entra naquele momento de euforia, de falar, agora eu vou fazer, então ele tá com aquele gás, com aquela energia toda. Passa meia hora, aquilo acabou. E aí tá tudo bagunçado, você não consegue terminar. Então, como é que você pode lidar com isso também, de novo, uma forma como eu encontrei de lidar com isso? Vou fazer aos poucos. Não dá para eu lavar toda essa louça? Tá, eu só tenho 2 minutos. Eu vou lavar os copos. Tá tudo bem que eu não terminei. Depois eu vou pegar e vou lavar os copos. Tá tudo bem que eu terminei. Só que a satisfação que vai te dando de ver que você foi realizando, que você conseguiu, que você não ficou travado naquilo, e aquilo foi acumulando. E aí, com isso, eu vou conseguindo dar mais passos. E não a minha bagunça, por exemplo. Né? Então, se são as roupas, se eu deixar, né? Eu tento deixar isso acumular no quarto, e é muito comum, até a piada que tem uma cadeira no quarto só para jogar roupa, entende? Porque ela vai da cama para cadeira, da cadeira para cama, mas não vai para dentro do armário. Por quê? Porque eu não vou guardar tudo. E aí eu olho aquilo, é muita coisa não dá, não lido, não faço. Então ela fica passeando nas cadeiras. Então, como é que eu lido com isso? Não dá para fazer tudo, não. Mas eu vou me forçar a guardar 2. No trabalho, não consigo, vou me forçar a fazer 2 tarefas. De novo, sair do rótulo. Não ficar nessa que eu tenho, então eu não consigo. Não consegue. É um dia depois do outro e se colocar pequenas atividades e ir realizando essas pequenas atividades. Isso dá alívio. Quando dá alívio, lógico que meu corpo e meu cérebro reconhecem. E aí eu vou buscar de novo esse alívio. Até que isso entra num modus operandi mesmo. Entende? E aí é tão gostoso você saber desse alívio que você vai fazendo. Você começa fazendo pelas pequenas coisas e aí a coisa não acumula mais. Porque uma característica é que tá tudo arrumado. 1 hora depois, tá bagunçado. Não dá para explicar, as coisas brotam. Assim, tá tudo arrumado, daqui a pouco as coisas estão todas espalhadas. É de dar ordem ao caos. E aí quem convive fala, poxa, eu acabei de arrumar tudo isso aqui, olha como tá agora. Né? Então, é ir se regulando, encontrando o que funciona para cada um. E o outro tema que eu queria trazer é o quanto a gente se empolga com as coisas de novo, né? A gente tem esse momento de empolgação e aí concorda com as coisas. Aí você fala, vou viajar, vamos encontrar, vamos, vai fazer não sei o que, vai. E aí depois você fala, por que eu fiz isso? Por que eu concordei com isso? Eu vou dar um exemplo que não são só de, não, uma coisinha aqui, que aí nem era tão atrativo. Não. Eu, no meu momento da época que eu trabalhei com turismo, com a editora e com o turismo, tinha convites para viajar para os países, para fazer as matérias, enfim, para conhecer e tudo mais. Eu me empolgava, às vezes, com um destino, falava, esse aqui, eu vou. Destinos maravilhosos. Uma semana, 3 dias antes da viagem, eu estava assim, por que eu inventei isso? Cara, era um desejo meu de conhecer aquele lugar. Era tudo muito maravilhoso, muito trabalho, mas muito maravilhoso. Mas eu ia para um lugar e aí eu tive que aprender a me regular também com isso. Tomar o cuidado com este momento em que você está todo empolgado, do que você inventa, do que você aceita, né? Do que você mesmo propõe, para depois falar, não, tá bom, agora eu vou fazer, agora eu tenho que fazer, porque eu me comprometi. Às vezes sim, às vezes não, depende do que você combinou. Mas uma forma também de você sair dessa procrastinação, né, deixar e perder a vontade, é você se comprometer. Também essa foi uma forma que eu encontrei de regular. Então, se preciso fazer os projetos, preciso fazer as coisas, o que eu entendo, mas isso é um funcionamento meu também, que veio de outras situações, de infância e tudo mais, e eu fui encontrando como regular, que é o quê? Eu chamo as pessoas, eu me comprometo com aquele grupo, e aí eu sei que eu vou fazer. Porque como, para mim, eu vou sempre fazer para o outro, né? Essa é a minha forma, e foi o que, enfim, das situações da minha infância e crescimento,
eu vou sempre fazer para o outro, então eu sei que se eu me comprometer com o outro, eu vou fazer. Eu não vou deixar depois, eu não vou falhar e tudo mais. Então, essa é uma outra forma da gente se regular. Quando a gente se conhece, sabe também uma coisa que eu trago a meu favor, de que é tudo para o outro, nada para mim. Como que eu fiz? Eu encontrei uma forma de ser para mim, de usar como potência. Então, já que eu tenho, né, uma tendência a ir para fazer para o outro e me esquecer, o que eu coloco? Aquilo também que é importante para mim, que eu preciso realizar para mim, eu envolvo as pessoas nisso. Vou Muito fazer bom. para o outro, vou me comprometer com o outro, porque isso para mim é importante, e não vou me desamparar, me descuidar, porque aí eu vou estar realizando também as coisas que eu preciso, que são importantes para mim. Então, eu peguei duas situações e trouxe ao meu favor. Eu trouxe como uma potência na minha vida, o meu serviço ao outro, né? E o fator de que, assim eu vou desenvolver as minhas coisas. Lido também com a minha dificuldade do TDA. Sim, muito bom. Achou estratégias, né, para se cuidar. Exatamente. Exatamente. E eu acho que esse é o nosso caminho. E Rô, essa, esse comportamento que se chama de empolgação, ele pode ser também traduzido como uma certa euforia. Sim. Eu tô muito com essa palavra ultimamente, né? E às vezes eu acho as pessoas um pouco eufóricas. Não sei se é porque eu tô agora aqui no meio do mato, mais tranquilinha. Eu falo, nossa, achei fulano muito eufórico. E aí me dá até uma certa aflição, porque é uma coisa meio over, assim, né? É uma empolgação, mas é uma euforia, né? Porque dispara de repente e depois abaixa. Então fica meio também tem a ver um pouco com esse comportamento que você falou dos altos e baixos, né? Muita energia numa coisa e depois nada de energia para outra coisa. É lógico que esse é um dos traços também, essa junção, né, que é da bipolaridade, que as pessoas confundem, né? Vocês acham que bipolar é 3, 4, 5 formas de humor durante o dia. Tá, vai ter esse lado também, mas é o de muita euforia, segurada e sustentada por um tempo. E depois uma baixa de nada, de energia nenhuma, por muitos dias, semanas, né? Que é a bipolaridade. Mas a gente tem sim, né, dentro do TDA, TDAH, esses momentos de euforia. Que assim, acho que num grau menor, lógico, de novo, cada um no seu funcionamento, por isso que eu falo assim, né, dessa empolgação, mas é uma euforia. São coisas diferentes, mas a gente pode dizer que são graus diferentes, mas que me empolgo muito. Eu quero muita coisa, eu fico muito feliz com aquilo. E não é que depois eu não vá aproveitar aquilo, que eu não vou realmente gostar. Não, eu vou muito. Quantas vezes eu falei dessas viagens aqui, que todas as viagens, independente do destino no mundo, eu ficava muito eufórica e empolgada. Isso dava uma baixa depois. 2, 3 dias antes da viagem, eu tava, que saco que eu inventei isso, o que eu fui fazer? Uhum. E depois eu aproveitava maravilhosamente, delícia, nossa, tudo de bom. Entende? Então não quer dizer que eu não gosto e não era exatamente até o que eu queria fazer. Mas eu tenho esses momentos de baixa. E aí é como eu vou lidando com tudo isso, eu vou criando as minhas formas. Quando eu me conheço, eu entendo as minhas potências, eu entendo aquilo que é desafio para mim e vou criando formatos que funcionem para mim. Por isso que é importante de cada um se conhecer o seu próprio, né? Esse próprio e o que vai funcionar para cada um. Sim, maravilha. Eu vou escutando aqui, daí o que fica para mim de toda essa conversa é a importância de se achar esse equilíbrio, né? Para trazer bem-estar para a vida e aprender a lidar com esses desafios todos que existem, né? Que são reais e que quanto mais a gente souber sobre eles, a gente se conhecendo, a gente vai achando recursos e estratégias para a gente ter uma vida mais saudável e para a gente ter relações mais saudáveis também, né? E mais, Rô, acho que eu queria ir encaminhando aqui para o nosso final, falando bastante, como Como sempre. sempre, vai embora. Eu acho que é mais a trazer, assim, algumas formas, né? Só resumindo aqui, do que é isso e como você pode lidar. Primeiro é se conhecer, as meditações, sim, os centramentos
tirar para você pelo menos 10 minutinhos por dia, aonde você para. Exercícios de respiração são fantásticos, gente. Tem incríveis hoje no YouTube, gratuitos, então não é sobre ter grana, né? Você tem as meditações, os vários exercícios de respiração de respirações que são maravilhosos. Irrite-se mesmo, sabe? Seja divertido, seja leve, como eu vim contar aqui, né? Isso que eu fiz. E como N outras coisas. Tem horas que eu fico chateada, assim, putz, esqueci isso eu não podia ter esquecido, sim. Lógico. Faço as minhas listinhas, meus post-its para não esquecer. Isso é importante, né? Você fazer uma listinha do que você tem para fazer no seu dia e vai ticando e se comprometa aí até o final. Muitas vezes não vai dar, por N motivos, fatores externos, inclusive, né? Tudo bem, passa para o dia seguinte. Mas as listinhas são fundamentais para esse ponto do esquecimento, do ir deixando coisas para trás. Né? Mas seja leve, dá risada de si mesmo, como em tudo, em todas as questões, não é só no TDAH. Né? Se divirta, é assim, e é perfeito como é um ser divino, sabe? Se reconecta, é isso mesmo, e tá tudo bem. Né? Desde que você se respeite e comunique. Comunicação realmente para as relações que a gente vem falando muito sobre isso, é mais uma comunicação do que você sente, como você funciona naquele momento e o que você necessita. E aí dá risada junto com a família aqui em casa, tem horas que um olha pro outro e fala assim, gente, melhor a gente sentar aí agora, porque tá um caos isso daqui. Imagina, 3 agora. Eu já estou saindo daqui achando que eu também sou, entendeu? Preciso ver como é que faz um diagnóstico. Eu já saí daqui achando que eu sou, que a minha filha é, entendeu? Eu tô Porque assustada. acho que a saída para essa leveza, Rô, porque às vezes pode ter gente aqui que vai olhar e vai falar, é fácil falar para ser leve e diante de todos os desafios que eu tenho no dia a dia, né? Mas acho que uma saída para trazer essa leveza é a gente ressignificar de que não é um problema, é uma forma diferente de ser, de viver, de existir, né? Uhum. E olhar com essa leveza de que tudo é adaptável, tudo a gente encontra caminhos e são muitas possibilidades. Então, trazer um pouco essas suas dicas maravilhosas, né? Fechar com isso aqui. Primeiro se autoconhecer, verificar como você realmente se encaixa nisso. Ou se tem alguém que convive com você que também se encaixa nisso, como achar saídas para trazer uma vida mais leve, mais saudável, né? Às vezes, Mari, talvez não seja. Acho importante se conhecer, e o diagnóstico é uma das formas, né? Você passar pela avaliação, né? E encontrar isso. Mas se você já percebeu alguns traços aqui, você não precisa do rótulo, a menos, como eu disse, tem momentos que uma medicação vai ajudar muito nesse processo. Mas se você só está percebendo alguns traços aqui, você não precisa do rótulo, mas você pode o quê? Peraí, deixa eu ver como é que eu lido melhor com isso aqui. Até como eu falei, me conheço, faço terapia e tudo mais, eu estou me conhecendo, como é que eu lido com este pontinho, então, que eu identifiquei. É só Sim. esse, né? Somos diferentes. E cada vez mais a gente está vendo isso, porque sim, as gerações estão chegando, pensamentos mais acelerados, o que a gente vive, para mim, isso é um sintoma, na verdade, de situações que nós passamos, né? Então, é assim, é se conhecer, se comprometer consigo mesmo. E qual é esse comprometimento? Eu quero viver bem, eu quero viver melhor. Então eu busco. E bem. Faço? Não. Mas pode ser leve. Pode chegar a ser mais fácil. Né? É Muito isso. bem. Tá bom, querida. Obrigada por bate-papo de hoje. Foi ótimo, muita informação, muitas dicas, muita clareza. Então, te agradeço e até a semana que vem, sexta que vem, estamos de volta aqui. Beijo, Mari. Bom dia para todos. Querida, bom Tchau. dia. Tchau, tchau.